A vida cheia do Espírito Santo agrada a Deus e nos capacita a cumprir a sua vontade. Mas há três inimigos que sempre farão o possível para que nós, crentes, não vivamos cheios do Espírito Santo: o mundo, Satanás e a nossa carne. Esses três inimigos constantemente provocarão o pecado em nossas vidas, porque eles sabem que este cria barreira entre o cristão e a Deus e obstrui a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Há dois textos que mostram essa verdade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isaías 59, 1, 2. Deus quer abençoar os seus filhos. O texto diz que ele está de braços estendidos para abençoar e ouvidos abertos para nos ouvir. Mas o pecado é um impedimento às nossas orações. Por isso, a única solução é a confissão dos nossos pecados e recebimento do perdão de Deus. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Se quisermos viver cheios do Espírito Santo, devemos ser sinceros com Deus e dar os passos bíblicos para tirar todo o obstáculo da nossa vida cristã. Não esconder o pecado. É impossível esconder os pecados de Deus. A Bíblia afirma claramente que Ele sabe de todas as coisas. E antes de a palavra chegar à nossa boca, já conhece nossos pensamentos. A ideia aqui não é que podemos esconder, mas sim o fato de não reconhecer o pecado e a falta de temor a Deus. Quem esconde não prospera. Ficará sempre com sentimento de culpa e uma vida derrotada. Deus conhece tudo da nossa vida. Portanto, a segunda parte do versículo é um conselho do próprio Deus. O versículo tem duas partes importantes. Confessar. A confissão é o reconhecimento do nosso pecado e também é a nossa confiança na misericórdia de Deus, demonstrada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Se não houver reconhecimento, não haverá confissão. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado. O salmista pediu a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Abandonar o pecado. Não adianta somente confessar. É preciso abandonar o pecado. O que traz a ideia do arrependimento é o desejo de não mais entristecer a Deus. Pecar é uma coisa, continuar na prática do pecado é outra. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos fugir das oportunidades que podem nos levar ao pecado. Isto sugere que devemos limpar nossa vida e fazer todo o possível para manter limpa. Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e profissional para Cristo, dá uma excelente sugestão que quero compartilhar com você. Pegue uma folha e um papel, um lápis ou uma caneta. Ore pedindo ao Espírito Santo que mostre se há pecado não confessado em sua vida. Faça uma lista dos pecados. Confesse um a um. E à medida que confessa, risque o pecado na lista. Depois de confessar todos, escreva sobre eles a promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com certeza você experimentará a paz de Cristo e o poder do Espírito Santo em sua vida. Ore por você. Peça ao Espírito Santo que sonda seu coração e mostre se há algo que impede a comunhão com Deus. À medida que o Espírito Santo mostrar, confesse e creia no poder do sangue de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo que tome a direção e o controle da sua vida. Ore pelos outros. Ore para que a igreja
para que haja santidade na vida dos membros da sua igreja. Ore para que os membros da sua igreja sejam cheios do Espírito Santo. Ore por um grande avivamento espiritual na nação brasileira. Versículo para memorizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8.